Aqui nós temos essa democracia recheadinha de presos políticos, de perseguidos políticos. E ao lado nós temos uma outra democracia pungente e que, segundo o próprio Lula, a história vai ter que pedir perdão de joelhos e de bunda arreganhada para o Nicolás Maduro. Ele falou isso aí, o Lula só não falou a bunda arreganhada. Mas o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ele fez ameaças durante o comício na última quarta-feira. Ele disse que o país pode enfrentar um banho de sangue e uma guerra civil caso ele não seja reeleito, tá? Nas eleições marcadas para o próximo 28 de julho. Vamos ouvi-lo. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Não tem aplauso? Cortaram aplausos? Nossa, eu queria ver tantos aplausos. Vocês já viram aquele seriado da Amazon Prime, Jack Ryan, segunda temporada? Né, parece, né? A segunda temporada de Jack Ryan. Sobre isso, é claro, o governo Lula silenciou. Ó, boquinha de Siri. Acharam que ia falar outra coisa, né? Segundo o jornal O Estado de São Paulo, interlocutores do Itamaraty disseram que mantém os olhos atentos, mas argumentam que não cabe comentário público sobre o processo eleitoral de outro país. Você pode chamar o Netanyahu de Israel de Hitler. Não posso falar nada sobre o processo eleitoral do Maduro. Ora. Lembrando que o Tribunal Superior Eleitoral avisou que vai mandar 2 observadores para as eleições da Venezuela. Grande bosta, né, Gisele? Olha, tudo tem a ver, né, com a pauta... Por que eles não mandam um observador para cá? Pois é. E assim, essa resposta não faz sentido, porque o Lula, semana passada, falou que ia reconhecer a democracia da Venezuela. Então, assim, eles precisam decidir. Vão reconhecer ou não vão? Tem carburador ou não tem carburador? Os dois não dá. Tudo tem a ver porque, assim, o Maduro, ele já tem presos políticos também lá no país dele, ativistas e militantes que se opõem ao regime ditatorial do Maduro, são presos, são desaparecidos, depois ninguém consegue encontrá-los, e tudo tem a ver aqui com o que a gente estava falando a respeito do Felipe Martins. E aí a gente chega a uma conclusão que é muito triste, inclusive que é perigoso para quem faz comunicação, para quem está trabalhando na política, nesse atual momento, de dizer que tanto lá quanto aqui nós já temos uma ditadura. Essa que é a verdade. Isso dói de dizer, é perigoso de dizer, mas tanto no cenário brasileiro quanto no cenário venezuelano, na Venezuela talvez um pouco mais avançado, em mais ascensão, né, já que faz muito tempo que tem esse regime por lá, mas nós temos uma ditadura que persegue os seus opositores lá ou cá? Nos dois lugares, que prende os seus opositores, que tem presos políticos lá ou cá? Nos dois lugares. Ah, tá. Lembra do Chaves? O gato. Mais um. E aí, o discurso do Maduro, ele fala, né, evitar banho de sangue quase que em tom de ameaça. Eu me senti ameaçada com esse discurso. Lá ou cá? Muito bom. E me fez lembrar do discurso do Trump. Vejam só vocês. Porque o Trump ontem discursou, né, ali no final do evento republicano. E ele fez um discurso completamente tranquilo, completamente ameno. E ele foi tentado colocar como vítima, aliás, como o criminoso, né? Ele que sofreu ali o atentado todo. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala sobre não criminalizar a dissidência política, não demonizar o opositor. Então, quer dizer, o que a gente vê é essa esquerda em ascensão aqui na América Latina, lá nos Estados Unidos, essa batalha, não só política, mas cultural também, portanto, dentro dessa guerra semântica, ou seja, dentro da guerra das palavras, dentro da guerra das narrativas, em que a esquerda o tempo todo diz que são os conservadores, que são truculentos, que são violentos e que são ditadores, mas o que nós vemos na prática é, aqui no Brasil, pessoas
progressistas, regressistas, chamem do que quiserem, pessoas mais alinhadas com posicionamento político à esquerda, fazendo ditaduras lá ou cá, aqui e lá, o tempo todo, e o discurso é outra, a narrativa é outra, os livros de história contam outra coisa. Então, assim, é inacreditável que a gente ouça um ditador falando com todas as letras sobre derramamento de sangue, sobre banho de sangue. No Brasil, na Venezuela. Do mesmo modo, lá ou cá, do mesmo modo que é inacreditável que a gente veja presos políticos, que não é só o Felipe, né? O Felipe é simbólico, é um caso. O ex-desembargador Sebastião Coelho, que é advogado dele, também é perseguido. E as pessoas do 8 de janeiro, que têm uma pena completamente desproporcional, portanto injusta, em relação às ações que aconteceram ali no dia 8. E é o único golpe na história da ciência política da humanidade em que se dá o golpe com uma Bíblia, um terço na mão, num dia de domingo, num congresso vazio. É uma coisa assim inacreditável. Não tinha um poder coercitivo ali nas mãos dele, mas, de acordo com eles, aconteceria ali um golpe. Então, assim, é isso, a ascensão da ditadura, e por isso que é tão importante a nossa vigilância permanente em relação à liberdade. Na verdade, a população brasileira, né, não ficou dias e dias resistindo aí nas ruas depois das eleições, questionando, inclusive, o resultado das eleições. E a única forma que tiveram para acabar com isso, para o povo voltar para casa, foi o fatídico 8 de janeiro e as consequências desse dia, né, que foram esses presos políticos que nós temos hoje, com o objetivo de deixar a população brasileira com medo, né? E é muito bom a gente ver que nós, mesmo com tudo isso, né, a população voltou às ruas, né? Voltou à Avenida Paulista, voltou. Então, assim, eu acho que há uma resistência. E quando a gente compara o lá com o cá, né, da Venezuela, nós estamos em outro período, sabe, da história da humanidade. Quando todo esse processo começa na Venezuela, não tinha redes sociais, não tinha outras formas de comunicação. Por isso, voltamos, né, à importância desse cuidado com as redes sociais, porque o governo quer calar, porque é dessa forma que a gente vai conseguir resistir. Eu tenho esperança que a gente vai conseguir resistir a esse processo e não nos tornarmos um lá, né? A gente está no caminho, mas a gente ainda não tem todas as partes, né, desse processo de se formar uma ditadura. Já temos presos políticos, já temos censura, já temos várias coisas, mas temos as redes sociais, temos o povo brasileiro que está atento, temos comunicadores como os que estão nessa mesa, que estão se arriscando para falar o que estão falando aqui, né? Então, eu acredito no Brasil, eu acredito que ele vai resistir e que nós também vamos resistir. Olha, eu vou dizer uma coisa. 8 de janeiro. Não sei se são culpados ou inocentes, também não me importa. O fato é que, sejam eles culpados, sejam eles inocentes, todos são presos políticos. Todos são presos provisórios políticos. Todos são livres cautelarmente políticos ou serão presos políticos. Por quê? Porque não existe devido processo legal. Porque foram presos sem audiência de custódia, foram presos em flagrante, muitos deles em flagrante de meramente estar, sendo que para mendigos, moradores de rua, moradores livres, eu estou pouco me ferrando com essa linguagem imbecil, que moram em barracas, que ficam grudados em grade de condomínio, que ficam aí jogados na rua e colocando crianças para trabalhar, a estes, no Brasil vale a jurisprudência do livre ir, vir e permanecer. Então, muitos dos presos do 8 de janeiro em flagrante estavam simplesmente indo, vindo ou permanecendo. Poucos são aqueles com a ação individualizada em conduta supostamente criminal. Mas mesmo estes, com conduta supostamente criminal, são presos políticos. Por quê? Porque foram levados em flagrante. Não houve audiência de custódia. Houve uma falsa audiência de custódia. Falsa porque ela não aconteceu dentro das 24 horas e, além de não ter acontecido dentro das 24 horas, nessa oportunidade não houve a decisão de continuidade da prisão através da medida preventiva ou a aplicação de outra cautelar ou o relaxamento.
Fez-se essa audiência de custódia fora, depois das 24 horas, não se decidiu nada, mandou-se um relatório para o Deus Dutti, ditador desse país, Alexandre de Moraes, decidir caso a caso, que não decidiu, falou, não, tudo preso. Algum ou outro, não, cautelar. Então, todos são presos políticos. E o detalhe, até hoje, já faz tempo, 8 de janeiro, já faz mais de um ano, vai fazer 1 ano e meio, não tem ninguém com foro especial por prerrogativa de função denunciado nesse 8 de janeiro. Portanto, são todos presos políticos também porque não é o juiz natural, não é o juiz competente que está prendendo essa gente que não tem foro especial. Então não tem democracia no Brasil, não tem democracia na Venezuela, a gente sabe muito bem disso. Aqui no Brasil ainda a gente tem um pururido, é um oxiuro de democracia. O cu coça um pouquinho, né, em democracia no Brasil. Agora, o que me espanta é o seguinte, por que é que o Maduro está tão preocupado a ponto de ameaçar o povo? A eleição de lá já não é viciada? Por que ele está preocupado? Pois é, ele vê que tem o risco de que perca, né? Mesmo não é com tudo que fez. Lá? Não, né, professor, né? Como é que é o regime Eles lá? não têm TSE lá? Eles têm o Conselho Nacional Eleitoral, que é um poder à parte, diferente do TSE, que o TSE é vinculado ao judiciário aqui, mas lá é um poder à parte, o Conselho Nacional Eleitoral. Com orçamento próprio, com decisões próprias, com regimento próprio, tudo lá são 5 poderes que lá eles têm. Executivo, Legislativo, Judiciário, Poder Eleitoral e o Poder Cidadão. Tá, o Nicolás Maduro está acima de todos ou não? Está acima de todos por causa da configuração do sistema político, porque ele indica os membros que vão compor cada um desses poderes, exceto o legislativo, e tem que ser votado por maioria qualificada no legislativo. Ora, como o legislativo foi tomado pelo partido Maduro, que é o PSUV, então, e quando peraí, o partido avançou, se o Lula acabou. indica o ministro do STF, se o Lula indica o PGR, se o Lula não elege deputado e senador, mas decide o que o deputado e o senador vão decidir através de emenda, qual é a diferença do Lula e do Maduro? A diferença é que lá isso está escancarado. Aqui nós temos a covardia do Senado que apoia tudo aquilo que o Lula está fazendo. Falar, a diferença é que um está no Brasil e o outro está na Venezuela. Tem a Janja também de diferente aí, Mas né, tem gente? um dado, desculpa... Você conhece a mulher do Maduro? Não. Ah, então como é que você pode dizer isso? Mas tem um dado, o Pavinato, que aí, isso é o modo... É bem interessante porque é sutil. É o modus operandi dos venezuelanos, dos bolivarianos. Primeiro, como toda a esquerda é proativa, a direita normalmente é reativa. Por quê? Porque a direita quer trabalhar, quer curtir a vida, curtir a família, não quer ficar enchendo o saco no meio da rua. A esquerda não, ela é proativa, mas lá a proatividade deles se dá exatamente nesse procedimento. Eles primeiro antecipam que vai ter um caos na sociedade, porque assim eles mobilizam as Forças Armadas, e nas Forças Armadas na Venezuela você poderia colocar como Forças Armadas 6 Forças Armadas. Você tem a Marinha, Exército e Aeronáutica, você tem a milícia, você tem mais um outro grupamento que tem lá e tem a Força Nacional, você tem 6 Forças Armadas lá. Aí ele mobiliza aquilo que está mais vinculado à necessidade do governo, se é para defender o regime ou se é para defender a estrutura do Estado. Ou então se é para defender o país. Mas eles acabam mobilizando todo mundo. Normalmente o regime mobiliza a própria milícia, porque a milícia são quase 100 mil pessoas, eram voluntários, foi institucionalizado e oficializado e deram para ele um segmento da economia, para eles tratarem e terem orçamento próprio. E eles mobilizam para defender o regime. Então, qual é o procedimento Que no caso deles? do Brasil é a Polícia Federal. A Polícia Federal estão tentando transformar. Ah, tentando. Estão tentando. Porque ainda tem dentro da Polícia Federal, mas que ainda tem dentro da Polícia Federal algumas pessoas que estão indignadas, só que tem um detalhe. Mas não tem indignado como Nicolás Maduro na milícia? Toda vez que aparece um indignado lá, esse indignado tem a cabeça cortada automaticamente. Eles são muito ágeis nisso. Ah, porque o Ramagem tá de boa. Mas só que tem um detalhe, o Ramagem é um, você tem outros que não estão aparecendo. Ok? O Ramagem é um, tem outros que não estão aparecendo. Não estou tentando passar a mão para dizer que nós não estamos numa situação parecida com a Venezuela. Nós estamos caminhando para... Professor, e ainda tem aquela questão da PRE, da rodoviária também, né? Uma tentativa de fazer Esse é o maior salto que o governo está querendo fazer para se aproximar mais ainda do controle das forças de segurança, tal qual a Eles querem Venezuela faz. fagocitar as polícias dos estados. Eles querem, exatamente, exatamente. eles querem dar protagonismo à Polícia Rodoviária Federal para que atue dentro do aspecto policial, judiciário, também todas aquelas ação policial, e submeter as polícias estaduais à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Federal. Isso aí é quase chegar
a lógica que os bolivarianos querem. Mas tem um dado a mais, que eles ainda não conseguiram transformar a ABIN no que é a SEBIN. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. O que é a SEBIN? SEBIN é aquilo que fica depois do... Se você não lava... Como é que é? Sambiquira. Se você não lava... Se você não lava e não é circuncidado, fica o SEBIN. Mas cai muito bem, porque olha, o Serviço Bolivariano de Inteligência, ele faz uma coisa que só país realmente totalitário e ditatorial faz. Quando acusavam aqui em 64 que o Serviço de Inteligência, eles atuavam de uma maneira a fazer serviço de polícia, é mentira. Não faziam serviço de polícia, o Serviço de Inteligência aqui, que na época era o SNI. Lá, o Serviço Bolivariano de Inteligência, ele faz busca e apreensão, serviço de polícia, investigação e fazem a arapongagem da própria sociedade, coisa que não pode ser. Uai, o que aconteceu no São Mantovani? Me conta alguma coisa de diferente. Caso Mantovani. Aeroporto de Roma. A Polícia Federal foi fazer busca e apreensão, ela fez a investigação. Sim. Ela fez tudo. No caso do o que aconteceu agora? O indiciamento da joia! Mas Pavinato, tem uma diferença. A Polícia Federal... Por que a Polícia Federal... Não, tem diferença no papel. Não, aí eu vou aceitar. Não é que tem diferença, não. É que a Polícia Federal pode fazer isso. Quem não pode fazer isso é a ABIN. Por qual razão? O Estado Democrático de Direito não permite que o serviço de inteligência... A ABIN no Brasil não é agência de inteligência, tipo... Eu já falei de inteligência, você lembra da CIA, não a cantora, a CIA, você lembra do MI6, aqui é a agência brasileira de inteligência, de espionagem, claro. O espião usa crachá. Não, mas aqui fica claro, tem que ficar claro uma coisa. As agências de inteligência, elas não podem espionar o seu próprio cidadão. Ponto. Por qual razão? Porque para fazer... conta passia isso aí. Porque para... Não, então não vai esclarecer para a sociedade, isso aí. Precisa esclarecer. Não, mas olha só... Não. Você falou da CIA? A CIA não faz. A CIA não faz isso. Ele tem um acordo com o MI6 em que a CIA espiona o cidadão inglês e o MI6 espiona o cidadão americano. Ah, bacana! Não, pessoal, peraí. É cruzado. Peraí. Aí aqui o Brasil, então... Ele faz essa joint venture. O Brasil faz essa joint venture com quem? Aí tentaram fazer com o SEBIN. E graças a Deus alguns deputados... O SEBIN é de onde? É da Bolivariana de Inteligência. Mas peraí, vamos deixar claro uma coisa, que não fica uma confusão e não esclarece para a sociedade. Mas como é que vai esclarecer alguma coisa para essa sociedade se o ministro dos Direitos Humanos usa uma camisa escrita? Eu não posso falar o quê? Deixa eu só explicar uma coisa. O serviço de inteligência, ele faz as investigações porque ele tem que apresentar informações para um tomador de decisão de última instância. Você está falando da Venezuela. Não da Venezuela, estou falando qualquer serviço de inteligência. Está em gênero. No Estado Democrático de Direito, o serviço de inteligência não pode espionar o seu cidadão. Por qual razão? Porque para fazê-lo, pelo Estado Democrático de Direito, isso só pode ser feito por medida judicial. A razão pela qual você tem nos Estados Unidos o FBI, no Brasil a Polícia Federal, e em outros países você tem a Polícia Federal que pode fazer mediante medida judicial. Não existe medida judicial para autorizar a ABIN espionar o cidadão brasileiro. Não pode. Se ele faz isso, está tudo errado. E essa é a deturpação que a gente está vendo, que coloca o Brasil numa condição de estar caminhando para uma ditadura próxima que a Venezuela. Porque o que eles estão é deformando a lógica de um serviço de inteligência e da própria Polícia Federal do país. Mas perceba o que o senhor acabou de dizer no gênero. Um órgão só pode espionar um cidadão por ordem judicial. Sim. Quando a gente já tem um órgão judicial deturpado... A charada que tá é a seguinte, a Polícia Federal poderia fazer isso mediante uma medida judicial. Por que eu fui contra aquela bobagem de estar monitorando, fazer um órgão dentro do STF para estar monitorando as atividades daqueles que não gostam do não gostam dos ministros? Porque ali eles estavam criando um órgão que receberia automaticamente a autorização, o mandado judicial para investigar todo mundo. Por isso que não pode confundir serviço de inteligência com polícia. O serviço de inteligência, ele não é polícia. Ele não pode ser polícia. A função dele é
coletar e buscar informações, processá-las para transformar qualquer informação em o que eles chamam de inteligência. Inteligência é a informação depurada com o maior grau de certeza de que um fato está descrito. E aí chega onde eu quis dizer, o Brasil está igual a Venezuela, porque no Brasil, sabendo-se que no papel é assim, criaram uma agência de inteligência e chamaram de agência de clipping. Mas é isso que eles estão. Por isso que o nosso trabalho de esclarecer é tão importante, para que eles não consigam fazer a mesma coisa aqui. E quando eles se referem ao período de 64, por exemplo, eles fazem isso para ofender o pessoal de 64, mas o Serviço de Inteligência Nacional, que era o Serviço Nacional de Inteligência de Informação, não fazia isso. Ele só processava informações e coletava a partir da contra-inteligência, que é para ficar acompanhando agentes externos que estão aqui. Eu costumo dizer o seguinte, professor, antigamente nós tínhamos o serviço de inteligência Sorbonne, no regime de 64. Hoje nós temos o serviço de clipagem Mobral. É mais ou menos É isso que diferencia 64 de hoje. A ditadura de hoje é Mobral. Você falou que o serviço de inteligência se apresenta e usa cartão. Esse é um dos grandes erros. Eu fiz uma crítica pesada. Como é que você faz concurso público para serviço de inteligência? Aqui é concurso público. Lá vão ser formados... Com salário publicado, lei de transparência, onde mora, endereço... Ele vira burocrata. Aí me deram a seguinte resposta: não, mas quando tem aprovação, sai um número. Eu olhei pro cara e disse: você tá brincando comigo, cara. Vai dizer que só sai um número, não sai o nome do cara? Um serviço de inteligência sério, pega o número dele, rastreia, quebra a conta e sabe quem é quem. Qual é a moeda, melhor dizendo, qual é o produto mais caro para se negociar internacionalmente quando envolve serviços de inteligência? É a lista dos agentes de operação. Por quê? Porque são os caras que estão infiltrados. Porra, se você já tem a lista de que todo mundo fez concurso público, está um número lá, se eles pegarem a lista, significa que você não tem como infiltrar um cara, por exemplo, na Venezuela, porque esse cara vai ser pego no dia seguinte e vai ser morto.